Olá, tudo bem? Quero falar aqui sobre o Messias, o Filho de Deus, Cristo. O Messias, ele é muito atacado. A divindade, o Messias, atacado. O falso profeta ataca mesmo a divindade de Jesus. Mas nós sabemos quem que está agindo por trás dos falsos profetas. É o demônio. O demônio odeia Jesus. O demônio queria colocar o trono acima dos anjos. Ele que queria ser igual a Deus, mas ele não conseguiu, ele foi expulso. Porém, Jesus é humilde. O seu trono estava acima dos anjos, ao lado de Deus. Ele existia em forma de Deus. Porém, era rico, porque ele era rei, governava, todo poderoso. Ele era o Senhor de Davi, o Adonai. Era ele que Davi clamava para poder assentar a sua de direito, para dar descanso, vitória. É para ele Davi orava, o Messias. Porém, Jesus, mesmo estando acima dos anjos, ao lado do Pai, ele não se portou com isso. Abriu a mão, disse, não se pegou ser como Deus. Deus. Isso quer dizer o quê? Não que ele deixou de ser Deus. Ele não se importou com o seu status, que vivia lá no céu, sendo rico, mas se fez pobre e veio aqui. Então, muitas pessoas confundem a humildade de Cristo com o sentido de inferior que é criatura. Por exemplo, lá em João 14, no verso 28, lá fala que o Pai é maior do que ele. O falso profeta, tá vendo? O Messias é Deus, o Messias é criatura, se gaba, nossa, tira sarro. Mas se você for pesquisar ali o termo maior, meison, no grego, a palavra maior dentro da escritura tem dois sentidos. Por exemplo, se for seres de espécie diferente, então o maior vai ser maior na função e na natureza. Porém, se for seres da mesma espécie, vai ser maior na função, não na tua natureza. Por exemplo, o homem e a mulher, ambos são humanos, porém o homem é o cabeça. Isso quer dizer o quê? Que o homem é superior à mulher, tem uma raça é superior, a mulher é inferior. Não, o homem é maior na função, no sentido de liderança. Nem sentido que o homem como é o cabeça da mulher, porém ambos humanos, da mesma natureza. Então, quando Cristo falou que o Pai é maior, ele não estava dizendo que ele é criatura, que o Pai é maior. Na natureza de Cristo era diferente do Pai, ele era inferior. Não, ali Cristo, se você for ler antes de João 14, ali fala como servo, como enviado. Então, como servo, o Pai era maior que Cristo na função, mas a essência era a mesma. Cristo, ele era o unigênito. Quer dizer o quê? O único da mesma espécie de Deus. Jesus, ele tinha a mesma na natureza de Deus. Hebreus 1:13. Lá fala o quê? Vamos ler que Hebreus 1:13 é melhor. Fica na palavra da Escritura. Hebreus 1 e o verso 3. O Filho é resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Vou ler só um pedacinho. Então, olha o que Deus fala dele, do Messias. De Deus, e a expressão exata do seu ser. Então, Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Isso quer dizer o quê? Ele tem a mesma natureza de Deus. Porém, na sua condição de humilhação, o Pai era maior que Cristo mesmo, na função. Aliás, se for ler Hebreus 2:9, Cristo não era menor apenas que o Pai. Ele era menor do que os anjos ainda. Isso quer dizer que Cristo era inferior aos anjos? Não.
por causa da sua condição de humilhação, ele abriu lá em Filipenses 2, verso 5, verso 6. Ele ensina em forma de Deus, quer dizer o quê? Ele sempre existiu em forma de Deus, antes vinha para a terra, não que ele passou a ter forma de Deus, sempre existiu. Porém, quando ele se propôs a vir à terra, se colocou à disposição do Pai, para o Pai poder enviar ele, João 3,16, ele não se apegou a ser como Deus, como assim, abriu a mão do seu privilégio, mas continuou tendo forma de Deus, porém passou a ter a natureza humana. Aí ele passou a aprender a obediência, porque antigamente ele não precisava aprender nada, porque ele era rico, vivia como Deus, os anjos abaixo dele, ir ao lado do Pai, porém quando se tornou um homem, ele passou a ser um judeu. Como é judeu, Jesus se identifica como um judeu. Vamos ler João 4. João 4 é um texto usado contra a divindade de Cristo, mas se você for ver, não tem nada a ver. João 4. E o verso é, 20 é João 4, verso 20. Nosso antepassado adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus falando agora. Agora Jesus falando. João 4, verso 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. A fala de Jesus é no plural. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus se coloca como um judeu. Nós adoramos, o verso 22, João 4, o verso 22. Vou ler um pedacinho da fala de Cristo. Nós adoramos o que conhecemos. Tá vendo? Nós adoramos o que conhecemos. Então aqui Jesus, como um judeu, ele adorava o Pai, ele cumpria a lei do sábado, ele obedecia sua mãe, ele orava a Deus. Alguns acham que isso daí é inferioridade, ele era inferior. Não, ele passando a ter a condição humana, o que a Bíblia ensina em Hebreu, ele aprendeu a obediência. Por quê? A obediência de Cristo servia como exemplo para nós. Então, ele aprendeu a obedecer. Então, ele aprendeu a orar, aprendeu a adorar o Pai, aprendeu a Escritura na sinagoga, aprendeu a guardar o sábado, a respeitar o pai e a mãe. Por quê? Como o homem tinha que cumprir isso. Porém, isso não tem nada a ver com sua divindade. E Jesus falou o quê? Que no futuro, os verdadeiros adoradores, o que vai acontecer? A salvação vem dos judeus, né? Vamos ler aqui vamos ler o verso 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Quer dizer o quê? O verso 24. Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os adoradores do Pai vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores do Pai, eles também têm que prestar a mesma honra a Cristo. Então, a honra que eles prestam ao Pai, em adorar o Pai,
eles também têm que prestar essa honra ao Messias. O João 5 e o verso 23. Vamos ler aqui. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, a honra que nós prestamos ao Pai, adoramos o Pai, invocamos o Pai é todo poderoso, é digno de receber glória, honra, louvor, poder, majestade. O Messias também é a mesma coisa. Vamos ler aqui o João 4 e o verso 24. João 4, o verso 24. Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores, as pessoas, né, o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos para João 5, 23. Agora aplicando o Messias. Para que todos honram o Filho como honram o Pai. Aqueles que não honram o Filho também não honram o Pai que o enviou. Então, os adoradores do Pai também tem que prestar a honra a Jesus como divino. Então, como humano, ele adora o Pai, porque ele aprendeu. Ele aprendeu a ser obediente. Uma pessoa obediente, ela não é impulsiva. Eu vou fazer assim, é no meu jeito. Não, era uma pessoa obediente. Era espera. Então Cristo ele não fazia nada por sua iniciativa própria. Ele esperava o Pai ensinar ele, porque na sua condição humana ele aprendeu a obediência. Então tudo que o Pai fazia, ele fazia. João 5 é 19. Alguns vão usar contra a divindade de Cristo, porém não conseguem entender o Cristo divino e o Cristo humilhado. João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Então, para Cristo aprender a obediência, ele precisava aprender com o Pai. Não podia resolver tudo sozinho do jeito dele, não. Ele era obediente, então tudo que o Pai fazia, ele fazia. Interessante. Mesmo ele sendo obediente ao Pai, ele tinha a capacidade de fazer a mesma coisa que o Pai. Então tudo que o Pai fazia, ele fazia. Por causa disso que no verso 18, acima, os judeus que queria apedrejar Cristo. Por essa razão, os judeus mais ainda que queria matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Por quê? Uma coisa é eu dizer que sou filho de Deus, o judeu dizer que é filho de Deus, é normal. Agora, quando Cristo dizia que era filho de Deus, as pessoas que queria apedrejar Cristo, porque quando Jesus ele se dizia filho de Deus, ele estava se igualando a Deus, na mente dos judeus. Os judeus estavam errados? Não. Se os judeus estivessem errados, Cristo iria corrigir eles. Deus não corrigiu, aceitou. Isso mesmo, eu estou me igualando a Deus. Porque tudo que o Pai faz, o filho faz. O Pai trabalha no sábado para poder sustentar a terra e o universo. O Filho também faz a mesma coisa. Hebreus 1, 2. O Filho sustenta o universo com a palavra do seu poder. Então ele trabalha no sábado e não está quebrando o sábado. Porque tudo que o Pai faz, ele faz. O Pai ressuscita, ele também ressuscita as pessoas. Então, temos que separar o Cristo divino e o Cristo glorificado. Por exemplo, ali o filho de ali no Antigo Testamento, Jacó e o seu irmão, um seria maior que o outro. Isso não quer dizer que Jacó era menor que o seu irmão em natureza. Jacó era maior, por exemplo, ali, com o seu irmão, no sentido de importância, de promessa. Tanto Jacó e o seu irmão, ambos tinham a mesma natureza humana. O maior ali, Jacó era maior, no caso menor, seria maior. Por quê?
O menor iria reinar sobre os maiores, sobre o maior, né? Então o menor iria crescer, o menor seria importante. Então o maior, que era o irmão de Jacó, seria submisso a Jacó. O povo de Jacó iria se expandir, iria ter mais influência. Isso não quer dizer que um irmão era de uma natureza diferente. Não, maior no sentido de importância. Então, quando Cristo fala que o Pai é maior, ele está apresentando também as 4 fases do que é querubim. Apocalipse mostra que o anjo tem o rosto de homem, ali águia, touro, tem o rosto de homem, de águia, touro, e tem um outro que eu não lembro, os seres vivos de Apocalipse e de Ezequiel. Então ele tem 4 características de leão, de touro, de águia e de rosto de homem. Então o Messias tem essas 4 características. Ele apresenta a característica de leão, isso quer dizer o que Cristo é rei. A águia é a força, mostrando que ele é poderoso, tudo é poderoso, o seu reino não tem fim. E touro é o seu poder. Então a águia é a força, o reino do Messias se expandindo, grande. E o touro é o poder de Cristo, o domínio. E o leão é ele como rei. E o rosto de homem mostra o Messias humilde. Então, quando Jesus falou que o Pai era maior do que ele estava mostrando o rosto de homem dos seres vivos. Ali, os seres vivos, ele apresentou o rosto de homem. E Cristo disse que o Pai era maior, porque ele estava apresentando o seu rosto de homem, a sua humildade. Entendeu? Cristo foi tão humilde, ele lavou até os pés dos apóstolos. Na lógica, nossa, quem deveria lavar os pés? Eram os apóstolos que deveriam lavar os pés de Cristo, porque ali os apóstolos eram subordinados a Cristo. Cristo ele era mestre, mas porém Cristo foi tão humilde, lavou os pés dos apóstolos. Cristo era tão humilde, o Pai era maior que Cristo na função, mas ele também era menor do que os anjos. Nem por isso afetou a divindade de Cristo. Os anjos continuavam servindo a Jesus, os anjos continuavam submissos. Então temos que separar o Cristo exaltado e o Cristo humilhado. Então, os pessoal que não crê na divindade de Cristo vai dizer que Cristo se rebaixou, diz que não é Deus, que é inferior à cultura judaica. Alguns casos, não todo caso, no contexto da Bíblia. Quando alguém dizia que era filho de Deus, ela estava se igualando com aquela pessoa. Então, Cristo, quando se dizia filho de Deus, estava mostrando que ele era igual ao Pai. E o Messias também, quando se dizia que era filho de Deus, ele estava se identificando como rei. Então, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava mostrando que ele era o Messias, que era rei de Israel. O João 1 vai responder. Ora, na mente de Natanael, dizer que Cristo era filho de Deus era o quê? Vamos ler aqui, João 1, verso 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Então, na mente de Natanael, quando Cristo dizia que era filho de Deus, para ele, Cristo não estava dizendo que ele era criatura, mas sim era rei de Israel. Então, o termo filho também serve para isso, para identificar ele como rei. E também, quando Cristo dizia que ele era filho de Deus, ele estava também se mostrando
que ele não era desse mundo, que ele veio do céu. Então, dizer que Jesus que era filho de Deus mostra que ele saiu da parte de Deus, que ele saiu do céu e veio para a terra. Porque ele é divino. Lógico, como homem, ele saiu da terra, ele veio da sua mãe, mas como é divino, ele veio do céu e entrou no ventre de Maria. Nossa, tem casos que filho quer dizer que alguém foi criado, isso é verdade, mas depende do contexto. Isso, para esse contexto não se aplica a Cristo. Tem gente que quer só dar o mesmo contexto para todos os textos, ele quer sempre dar a mesma resposta. Não quer entender o contexto. Cada contexto tem o seu contexto. Vão dizer, mas Cristo vai submeter o Pai. Lá em 1 Coríntios 15, o verso 28. Ele vai deixar de reinar? Não, ele vai submeter o Pai. 1 Coríntios 15. Lá mostra que ele é o segundo Adão. Então, como segundo Adão, representante da humanidade, ele vai submeter ao Pai. Ele vai se sujeitar ao Pai e vai entregar tudo. Ele vai deixar de reinar? Não, ele vai se sujeitar ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. É nesse sentido que Cristo vai se meter ao Pai, que o Pai possa reinar no meio da monarquia de Cristo. Mas ele vai continuar reinando lá do Pai no futuro. Ele não vai perder seu trono. Apocalipse 22, o verso 3. Os servos do Pai eles vão continuar servindo a Cristo. E os servos de Cristo vão continuar servindo o Pai. Então Cristo ele submete o Pai no futuro para que o Pai possa reinar. Ele entrega o reino para o Pai. Mas em Mateus 28, 18, 19 lá, 18. O Pai deu autoridade para Cristo. Isso quer dizer que ele nunca teve. A Bíblia não está ensinando isso. Antes da declaração de Cristo, lá em Mateus 28, 18, ele disse isso após a sua ressurreição. Mas antes da morte dele, lá em Marcos 2, ele já tinha autoridade. Então, quando Cristo fala assim que ele recebeu autoridade, a Bíblia não está dizendo que ele nunca teve antes. Então, dentro da Escritura, receber a autoridade no sentido de reconhecimento, exaltar. Então, Cristo recebe aquilo que sempre foi dele de direito. Se eu for levar no pé da letra, é como os falsos profetas querem levar. Então Cristo recebeu a autoridade do Pai. Isso quer dizer que ele nunca teve antes. Então, se eu pensar assim, se o Pai deu toda a autoridade para Cristo, então o Pai ficou sem autoridade. A Bíblia fala que o Pai deu toda a autoridade a Cristo. Eu não posso pensar que o Pai ficou sem autoridade. O Pai continuou tendo autoridade. 1 Coríntios 15 e o verso 28. O pai recebe tudo de Cristo para poder reinar. O Pai ele não tinha as coisas antes, ele não tinha o reino antes. Por que ele recebeu? Ele recebeu porque o pai não tinha antes. Não posso crer assim também. Eu estou usando o mesmo argumento. Mateus 28, 18. Não posso pensar assim. Cristo entrega o Pai no sentido de exaltar o Pai, de reconhecer que tudo pertence ao Pai. O Pai recebe aquilo que é dele mesmo, de direito. Entendeu? Não tem nada a ver. Não é que Cristo entregar ao Pai que ele vai ficar sem. O Pai recebeu porque antigamente não tinha. A Bíblia não ensina. Então os falsos profetas pegam esses versos isolados e tentam criar uma doutrina. Lá em Apocalipse, o Pai recebe poder. O Pai não tinha poder. Cara que não tinha poder. Mas recebe poder por quê? No sentido de exaltar o Pai, de adorar o Pai. Ele recebe aquilo que é dele, sempre foi dele. Então, receber poder no sentido de exaltar o nome do Pai, de adorar o Pai. Então, os falsos profetas vão fazer isso. Mas o Pai é o cabeça de Cristo. Cristo pertence ao Pai. Lógico que Cristo pertence ao Pai. Porque o Pai, o Jesus tem a comunhão com o Pai. Ele é obediente ao Pai. Porque no sentido de estar unido com o Pai, no mesmo propósito. Nesse sentido, ele pertence ao Pai.
o pai é o cabeça de Cristo. Isso não afeta a inferioridade, quer dizer que Cristo é inferior. Nesse mesmo verso que é dito que o pai é o cabeça de Cristo, lá fala também que o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher é inferior ao homem? Não. O homem é o cabeça da mulher no sentido de liderar. Há uma hierarquia funcional, mas tanto o homem e a mulher amam o ser humano. Mesma coisa o pai. Por causa de Cristo ter uma posição de subordinação, de humilhação, o pai, no plano de salvação, é o cabeça de Cristo na função, mas ambos têm a mesma essência. Ambos recebem a mesma honra de adoração. Então temos que separar. Vamos ler aqui Apocalipse 3, o verso 14. É um outro texto que os falsos profetas vão usar contra a divindade de Cristo. Não tem nada a ver. Apocalipse 3 e o verso 4. Não, verso 14, se não me engano. Apocalipse 3 e o verso 14, vamos ler aqui. Ó, esse texto aqui, o falso profeta gosta de se gabar. Nossa, não tem nada a ver. Apocalipse 3 e o verso 14. Vamos ler aqui agora. Ao anjo da igreja o anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, verdadeira, soberano da criação de Deus. Algumas traduções aqui colocam assim: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Cristo aqui, por exemplo, alguma tradução coloca que ele é o princípio da criação de Deus. Aos falsos profetas, tá vendo? Ele é o princípio da criação de Deus, ele foi criado, aquele drama todo. Só que a Bíblia não está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, no sentido que ele foi criado. Se ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de criado, no caso, sendo aqui o primeiro criado, ia pôr aqui o termo grego protetiote, que quer dizer o que? Primeiro criado. Ele é o princípio da criação de Deus, por quê? João 1:2. Vamos ler? Vamos comparar Apocalipse 3:14 com João 1:2. Tem que ler a Bíblia, vários versos, para poder entender. Não ficar preso em um verso para criar uma heresia. Lembrando que ele é o princípio da criação de Deus. Aí vamos entender por que ele é o princípio da criação de Deus. João 1 e o verso 2. Ele estava com Deus no princípio. Então, Cristo, ele é o princípio da criação de Deus, porque ele estava no princípio com Deus, porque a criação teve a sua origem em Cristo. Então, ele é o princípio da criação de Deus, porque através de Cristo, Deus deu origem à criação. Por quê? Porque a vida estava em Cristo. Ele é a vida de toda a criação. Vamos ler aqui o verso 4. João 1, verso 4. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Então, Jesus é o princípio da criação de Deus. Por quê? Porque a vida estava nele. Então, a vida estava em Cristo e ele estava com Deus no princípio. E toda a criação surgiu por causa de Jesus. Porque a vida que estava em Cristo deu vida para a criação. Então, toda a criação existe e é sustentada por causa de Cristo, porque a vida está nele. Então, ele é o princípio da criação de Deus, porque ele que deu origem à criação de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você for ver ali, quem que é bom de grego sabe. A palavra princípio ali,
Ali ela não está na voz passiva. Quer dizer o quê? Que Cristo ele foi causado, ele teve origem. Não. Ali o termo grego arque se encontra na voz ativa. Quer dizer o quê? Que o princípio ali ele é a causa motora. Então, quando Cristo era chamado de princípio da criação de Deus, é para poder mostrar que Cristo ele é a causa motora, ele que deu origem à criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, porque ele estava no princípio com o Pai. A vida estava nele, ele deu origem à criação. Aí você vai entender lá em Colossenses 1,15, ele é o primogênito de toda a criação. Não, ele não é o primogênito dentre toda a criação, fazendo parte do grupo. Não, ele é o primogênito de toda a criação, mostrando o quê? Que está acima da criação, ele governa a criação. E ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? O verso seguinte explica, Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado para ele. Vamos ler aqui, é melhor. Colossenses, vamos ver se eu acho aqui. Colossenses 1, o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ó, ele não é o primogênito dentre toda a criação, fazendo parte do grupo dos criados. Não. Ele é acima da criação. Ele é o líder. Ele governa a criação de Deus. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por que ele é o primogênito sobre toda a criação? O verso 16 vai explicar o verso 15. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, invisíveis, seja trono ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Cristo ele é o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então ele é o primogênito porque a criação pertence a ele. A criação foi criada nele, por ele e para ele. Então ele é o primogênito por causa disso. Também a Bíblia vai mais além, ela explica porque que ele é o primogênito de toda a criação. Hebreu capítulo 1. Por causa disso tem que ler a Bíblia, não pode ficar preso apenas no verso, tem que ler a Bíblia. Vários textos para entender um texto difícil. Hebreus 1, verso 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então Cristo também pode ser primogênito sobre toda a criação, porque ele herdou toda a criação. Então toda a criação que surgiu foi criada para Cristo. Então ele é o primogênito sobre toda a criação, porque ele herda a criação de Deus. Então ele é o primogênito. Por que ele é o primogênito? Ele é o herdeiro da criação de Deus. No Antigo Testamento, o primogênito herdava as coisas do pai. Ele tinha de direito a dupla herança. Então ele sempre recebia as coisas a mais, o filho mais velho. Então Cristo é o primogênito de toda a criação, porque ele era a criação de Deus. Deus fez a criação para Cristo poder governar. É uma explicação que tem base bíblica. Ele herda porque ele nunca teve. Não, ele herda porque é dele de direito, sempre foi dele. Aqui então, quando a Bíblia fala que Cristo é o herdeiro das coisas de Deus, a Bíblia não está dizendo que Cristo antigamente não tinha nada, depois passou a ter. Não, ele herda no sentido de
de reconhecimento, mostrar que a criação pertence a ele. Por que pertence a ele? Porque foi criado nele, por ele e para ele. Então a Bíblia, poder exaltar Cristo, chama ele de primogênito de sobre toda a criação, poder demonstrar que ele está acima da criação. Ele não faz parte do grupo, ele é antes de todas as coisas. Se ele fosse criado, ele não seria antes de todas as coisas. Ele fazia parte do grupo dos criados, do criado. Só que a Bíblia, ela faz uma diferença da criação e alguém que é antes de todas as coisas. Jesus não faz grupo, não faz parte do grupo dos criados. Ele é antes de todas as coisas. Por que ele é antes de todas as coisas? Ele estava no princípio com Deus, dando origem à criação. Agora, se Cristo ele foi criado, então Jesus não é antes de todas as coisas. E ele também não criou nada. A Bíblia não ensina isso. Vamos ler aqui de novo. É Colossenses 1. Colossenses. E o verso 17. Vamos ler o verso 15, vamos ler o verso 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Agora vamos para o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tá vendo? A criação. Jesus, antes de todas as coisas. A criação é o quê? Depende de Cristo. Por quê? Vamos ler o finalzinho. E nele tudo subsiste. Então, a criação existe por causa de Cristo. Então, ele não faz parte da criação. Porque se Cristo ele foi criado, então Cristo ele não criou nada. Por quê? Se ele foi criado, então ele pertence à criação. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o quê? Que ele é antes de todas as coisas. Então, antes da criação, ele já existia com o Pai. Depois que a criação pertence a ele. Tudo subsiste por causa de Cristo. Entendeu? Porque ele é eterno. Por quê? Porque tudo subsiste por causa de Cristo. Vamos voltar aqui o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, céu, terra, visível, invisível, seja trono ou soberania, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, tá vendo? Vamos ler aqui o verso 18 também, Colossenses 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, agora aqui sim, o primogênito aqui tem outro sentido. Ele é o primogênito dentro dos mortos. Por quê? Ele é o primeiro homem a ressuscitar com imortalidade. Ele morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Então, o termo primogênito pode ser no sentido cronológico, né? Por exemplo, Jesus é o primeiro filho de Maria, o primogênito. No sentido literal, ele é o primogênito dentro dos mortos no caso. Literal, no sentido literal. Porém, ele é o primogênito sobre toda a criação. Tá destacando a importância de Cristo, sua primazia. Esse verso aqui, 15 aqui, faz também a referência a Davi. Se você for ver, Davi, Deus chama ele de primogênito. Mas se você for ver, Davi não era primogênito no sentido literal. Ele era o filho caçula de Jessé. Mas para Deus, Davi, ele era o primogênito. Por quê? No sentido que ele ia reinar sobre o povo de Israel, ia governar o povo de Israel. Então, Davi ele era o primeiro para Deus, porque ele iria reinar sobre o povo. Então, isso faz referência a Cristo também. Então, Jesus é o primogênito sobre toda a criação, porque ele governa a criação de Deus. A criação subsiste por causa de Cristo, porque nele foram criados, por ele e para ele. Nesse sentido, ele é o primogênito. Deus colocou a criação na mão dele, ele herdou a criação de Deus para ele reinar. Nesse sentido que ele é o primogênito.
Lógico, é como eu disse, ele pode ser, a palavra primogênito pode ser no sentido literal, o filho mais velho do pai. É o filho que foi criado primeiro, isso é verdade. Mas nem sempre o termo primogênito quer dizer isso. Para eu saber, eu tenho que ler a escritura, né, e entender o contexto, para ver qual termo melhor. A Bíblia é clara. Um outro texto também que é usado contra a divindade de Cristo é Apocalipse, se me engano, é Apocalipse 3:12. Os falsos profetas amam atacar Jesus. E o verso 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Então, os falsos profetas vão falar que, tá vendo? Cristo é criatura, ele não é todo poderoso. Por quê? Ele chamou o Pai de meu Deus. Então, se chamou o Pai de meu Deus, ele quer dizer que Cristo é inferior. A Bíblia não está dizendo isso. Aqui nem está discutindo a divindade de Cristo, se ele é eterno, não. A Cristo aqui apenas está exaltando o Pai. Então, Cristo está sendo humilde. O que tem a ver chamar o Pai de meu Deus? Não tem nada a ver, está exaltando o Pai. Por que a Bíblia explica? Por que ele chama o Pai de meu Deus? Lembrando aqui, ele não chama o Pai apenas de meu Deus. Ele também citou a Nova Jerusalém. Por que será que citou a Nova Jerusalém? Esse Apocalipse 3:12 é uma referência aos Salmos 89. O Salmos 89 é um salmo messiânico que refere ao futuro de Cristo. Então, Cristo no futuro, por ser o descendente de Davi, ele vai submeter o Pai. Por que ele vai submeter o Pai no futuro? Porque ele ali é o filho do homem, ali, por ser o descendente de Davi. Então, ele tem que cumprir alguns requisitos. Vamos ler o Salmo 89. Salmos 89. Salmos 89 aqui é muito bom. Eu gosto de Salmo aqui. Salmos 89. Vamos ler o Salmos 89 e o verso 26. Ó, Davi. Ele me dirá, tu és meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Então, o rei de Israel, Davi, ele chama o Criador de meu pai e de meu Deus. Então, os reis de Israel tinham o costume de chamar o Criador de meu Deus ou de meu pai. Então, que toda vez Deus levantava alguém para ser rei, Deus tratava essa pessoa como um filho para ele, porque Deus iria cuidar. Então, todo rei de Israel era visto como um filho para Deus. E os reis de Israel chamavam o Criador de meu Deus. E Davi chamou o Criador de meu Deus. E Cristo, sendo rei de Israel, sendo o descendente de Davi, ele também tem que cumprir essa função, chamar o Pai de meu Deus. Como Davi fez, chamou o Pai de meu Deus, Jesus também, por ser o descendente de Davi, também cumpre esse requisito. Por causa disso, diz que chamou lá meu Deus, lá em Apocalipse 3:12, e citou Jerusalém. Por quê? Jerusalém é o local aonde o rei reinava em Israel ali. Então, o rei de Israel reinava em Jerusalém. Então, quando Cristo chama o Pai de meu Deus e cita Jerusalém, Cristo está mostrando, se identificando como rei. Então, chamar o Pai de meu Deus não é para rebaixar Cristo, nem dizer que ele é criatura. É ao contrário. Quando ele chama o Pai de meu Deus, é para poder exaltar o Pai
mas também para poder mostrar que Cristo ele é rei e tem direito a reinar. Então chamar o Pai de meu Deus é mostrar que ele é o rei de Israel, ele que vai reinar na Jerusalém celestial. Então Cristo está se exaltando. A Bíblia chama o Pai de Deus, lá em Hebreus 1:8. Por que o Pai não chama de meu Deus? Porque não foi o Pai que se humilhou, que se tornou descendente de Davi. Não foi o Pai, mas foi Jesus. Por causa disso que Jesus chama o Pai de meu Deus, não o Pai chama Cristo de meu Deus, mas o Pai chama Cristo de Deus. Lá no futuro também, o Pai vai dizer o que de Cristo? Meu Rei. O Pai diz que Cristo é o meu Rei. Então o Pai ele tem um Rei. Isso rebaixou o Pai? Não. O Pai chama Cristo de meu Rei para poder exaltar Cristo, para poder reconhecer Cristo como Rei de Israel. Mas isso não rebaixou o Pai. Mesma coisa que Cristo chamar o Pai de meu Deus, isso não rebaixa o Pai. Entendeu? Então temos que saber diferenciar isso. Futuramente estarei gravando outros vídeos. Aí eu vou falar de Apocalipse 1, que é usado contra a divindade de Cristo também. E alguns outros textos eu vou usar também, poder explicar. Obrigado a todos. Fica na paz.